Eu faço uma pergunta muito simples e direta e objetiva. Você gostaria de se relacionar com uma pessoa que tem uma única palavra, ou você gostaria de relacionar-se com pessoas que elas variam em sua palavra? Hoje ela quer uma coisa, amanhã ela quer outra. Ou então, se ela te prometer uma coisa hoje, se alguma coisa mudar amanhã, se alguma coisa fizer acontecer de errado, ela vai mudar. Eu tenho certeza, logicamente, que a resposta de todos nós é o seguinte: eu quero me relacionar com uma pessoa que seja firme na sua palavra. Alguém que diga sim, sim e não, não. Ou se prometeu alguma coisa, independentemente, se qualquer coisa mudar, a palavra dela vai continuar a mesma. Eu tenho certeza que todos nós pensamos desse jeito, ainda que nós não sejamos todos iguais, mas é uma verdade. E o que eu quero dizer com você hoje? Quando você lê o verso número 3, o salmista Davi, ele diz uma coisa, falando de si mesmo, que Deus fez um pacto, Deus fez uma aliança com ele, e nesta aliança Deus estava escolhendo Davi e estava fazendo algumas coisas que é próprio de uma aliança de Deus. Assim, todas as vezes que Deus fizer uma aliança com você, todas as vezes que Deus firmar um pacto com você, todas as vezes que você fizer uma aliança com Deus, e Deus assim também fizer com você esta aliança, Ele vai confirmar aquela aliança através de promessas. Promessas que venham, obviamente, da sua palavra. Entenda isso. Quando você fizer uma aliança também com alguém, tem que ter promessas em cima disso. Você, quando vai casar, é assim: você está lá no altar, diante de Deus, diante das autoridades eclesiásticas. Casamento, você está empenhando a sua palavra, está fazendo uma aliança com aquela pessoa, e junto com aquela aliança, o que você faz? Promessas. Prometo honrar-te, prometo ser fiel, prometo estar contigo na doença ou na saúde. Promessas. Quando Deus faz conosco uma aliança, Ele confirma essa aliança através de uma promessa, ou de várias promessas. Irmãos, Davi, ele começa a levantar aqui esta aliança que Deus fez com ele. Davi começa a lembrar, dizendo: Senhor, Tu fizeste comigo uma aliança, um pacto, dizendo: eu sou o Teu escolhido. E quando o Senhor me escolheu, o Senhor jurou, prometeu, dizendo que estabeleceria para sempre a minha descendência. Irmãos, isso é forte demais. Isso é para nós entendermos o quanto Deus ele é fiel, porque Ele fez a promessa, e junto com a promessa Ele está trazendo promessas, que Ele estaria honrando aquela aliança que Ele estava fazendo. Então o verso 4 diz assim: estabelecerei para sempre a tua descendência e firmarei o teu trono por todas as gerações. Irmãos, o que a gente pode entender claramente? Ao salmista levantar essa aliança, esse pacto que Deus fez com ele, a situação que o salmista, que Davi estava enfrentando, era possivelmente ainda um momento de dificuldade, um momento de adversidade. Era naqueles momentos em que ele tinha procedido errado, ou seja, ele não andou conforme a aliança. Porque quando Deus escolheu Davi, ele fez uma aliança, e fez juntamente com aquela aliança, ele fez promessa. Ele diz assim: eu encontrei meu servo Davi, homem segundo o meu coração. Então Deus via em Davi uma pessoa não perfeita, mas uma pessoa em que ele podia verdadeiramente confiar, pelo coração que ele conhecia de Davi. Então, mas você vai perceber que, ao ler o Salmo de número 39, você vai perceber facilmente que o que está acontecendo é em um momento diferente da vida de Davi. Não daquele momento de inteireza de coração, não daquele momento em que Deus tinha todo o prazer em fazer aquela aliança com ele. Não, mas um momento diferente. Mas e por que eu estou falando com você nesta hora a respeito disso? É para mostrar para você o valor que Deus dá à aliança que Ele faz com o seu povo, para que você entenda que quando Deus fizer uma aliança com você, Ele vai pautar-se desta forma, Ele vai andar desse jeito com você, e você precisa entender isso, porque quando nós entendemos como Deus procede, e você vai entender, se Deus procede desse jeito, para Ele isto é regra. Ele não pode
proceder comigo desse jeito e proceder com outra pessoa desse jeito no que diz respeito à aliança que Ele faz conosco. Ele vai ser fiel, Ele vai continuar firmando as suas promessas. Então, eu li isso aqui e eu pulo já com você diretamente. Diz assim: como é que foi feita a promessa? Verso 19: naquele tempo, falastes em visão ao seu santo, dissestes, falando a respeito dele, quando Deus fez aquela aliança com Davi: coloquei a coroa no homem poderoso, exaltei um escolhido dentre o povo. Por isso que a Bíblia diz Deus que Ele achou Davi no meio de todo aquele povo, no meio de todos os filhos de Israel. Ele encontrou Davi e Ele fez com ele uma aliança, fez com ele um pacto. Diz então o verso 20: achei Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi, a minha mão será sempre com ele e o meu braço o fortalecerá. O inimigo não o surpreenderá, nem o filho da perversidade o afligirá. Irmãos, perceba, essas coisas, elas são próprias, porque isso aqui que nós estamos acabando de dizer, são promessas de Deus, dizendo: olha, quando eu fiz aliança com você, eu estou dizendo que juntamente com essa aliança, Deus ele faz promessas com você. E qual era essa promessa, ou quais eram essas promessas? Veja muito bem claro: a minha mão será sempre com ele e o meu braço o fortalecerá. Isso, irmãos, quer dizer claramente, quando Deus ele faz uma aliança contigo, Ele vai estender a sua mão e o seu braço para te ajudar, para te esforçar, para te fortalecer. E isso é importante você saber. Faz parte das promessas de Deus na sua aliança: te tomar pelas mãos, te segurar, te sustentar, te fortalecer. Eu penso que isso seja muito bom para nós, amém? Amém. Glória a Deus. O inimigo não te surpreenderá. É promessa de Deus dentro dessa aliança, dentro desse pacto que Deus está fazendo com Davi. O teu inimigo não te surpreenderá. Irmãos, é bom demais. Por mais que às vezes você pense: eu acho que não tem inimigo. Só quem não tem inimigo é quem não vive nessa terra, porque todos nós temos inimigo. Mas é alguém que me odeia tanto assim? Não é alguém que te odeia, mas é talvez alguém que tem inveja de você. É talvez alguém que queira ocupar o seu lugar. É talvez alguém que não deseja o teu sucesso. É talvez alguém que não queira que você alcance o que você alcançou. Simplesmente isso. Você é suficiente. Mas o teu inimigo, promessa de Deus na aliança que fez com Davi, e você tem para a tua vida, o teu inimigo não te surpreenderá. Ele não vai nunca, porque Deus está do teu lado. Ele está olhando os teus inimigos por onde ele vem. Eu esmagarei diante deles os teus adversários, e aos que o odeiam abaterei. Promessa de Deus: esmagar os teus inimigos. Eles não poderão te subsistir. Isso, irmãos, que Deus está mostrando aqui, diz aí no verso 24: a minha fidelidade, porém, e a minha benignidade estarão com ele, e o meu nome será exaltado no seu poder. Essas coisas que eu estou dizendo, as promessas que Deus tem para nós na aliança, no pacto que Ele faz conosco, estas promessas é para quando nós andarmos em fidelidade ao pacto e aliança que Deus faz conosco, ou que nós fazemos com Ele. É isso. É assim que funciona. Olha só, diz ainda mais, verso 27: também lhe darei o lugar de primogênito, e faloei mais excelso dos reis da terra. Irmãos, perceba uma coisa interessante. Qualquer um de nós aqui sabe que Davi, dentre os filhos de Jessé, ele era o mais moço. Mas olha o que Deus faz quando Ele faz uma aliança e um pacto com você. Qualquer um de nós sabe, porque você é um leitor da palavra de Deus e sabe que direito de primogenitura é dado somente para aquele que recebe a força primeira daquele pai. Independentemente, obviamente nós estamos falando de uma questão de costume, independentemente se o filho seria da mulher amada ou da mulher concubina, mas se ele fosse primogênito, ninguém poderia tirar o direito dele de maneira nenhuma. Ainda que o filho primogênito não fosse o filho da mulher amada. E o que Deus está
querendo mostrar para a gente, dizendo claramente para Davi: irmãos, Davi era o mais novo, mas Deus deu a ele, por causa da aliança que fez com ele, o direito de ser o primogênito de todos da sua casa. E também o colocou acima de todos os reis. É isso que Deus faz quando Ele faz aliança conosco. Juntamente com isso, Ele nos faz promessas. Amém. Para que Ele possa empenhar a sua palavra. Diz assim o verso de número 29: farei que subsista para sempre a sua descendência e o seu trono como nos dias dos céus. Eu ainda estou falando das promessas. Quando Deus faz promessa e aliança contigo, a aliança que Ele faz para contigo não é tão somente para você hoje. Deus, Ele ama tanto você que Ele faz com você uma aliança, um pacto. E Ele ama a tua descendência, dizendo: a tua descendência também tenho com ela uma aliança. Eu vou proteger a sua descendência, eu vou guardar a sua descendência. Irmãos, isso é maravilhoso. Quando você entende isso e quando você descobre isso na palavra de Deus. E quem estava falando dessas coisas, irmãos, era Davi, em um momento de dificuldade, em um momento em que ele andara fora do propósito de Deus. Mas mesmo assim, ele estava levantando, dizendo: Senhor, eu sei que tu fizeste comigo uma aliança, e dentro dessa aliança o Senhor me fez muitas promessas. Dentre elas, ele ainda estava lembrando: a minha descendência, ela iria subsistir, não ia faltar. E nós bem conhecemos, irmãos, quanto Davi errou e por onde ele andou. Agora, mudando aqui, deixando as promessas, encerro aqui as promessas, mas observe algo muito interessante. O verso de número 30 diz assim: se os seus filhos deixarem a minha lei, não andarem nas minhas ordenanças, se profanarem os meus preceitos, não guardarem os seus mandamentos, os meus mandamentos. Ponto. O que vai acontecer aqui agora, irmãos? Se Deus está dizendo que está fazendo uma promessa para a sua descendência, mas essa descendência não é a pessoa direta com quem Deus fez essa aliança, não é. Mas mesmo assim, o Senhor está dizendo: olha, se os seus descendentes profanarem os meus preceitos, não guardarem os meus mandamentos, se eles deixarem a minha lei, então, diz no verso 32, visitarei com vara a sua transgressão e com açoites a sua iniquidade. Mas, não que? Não retirarei totalmente a minha benignidade, e nem faltarei com a minha fidelidade. Entra algo fantástico que nós precisamos entender na nossa relação com Deus, quando Ele faz conosco uma aliança, quando Ele faz conosco um pacto. Independentemente do que você faça, independentemente do que a tua descendência faça, Ele não retira a sua benignidade e nem falta com a fidelidade dele para conosco. Amém. Irmãos, isso é muito bom. Talvez nós poderíamos dizer: eu acho isso uma certa injustiça. Eu acho que Deus não é justo. Eu acho que Deus não é justo. Qualquer um poderia pensar isso. Espera aí. Como nós homens, Deus faz aliança conosco, nós erramos, a nossa descendência erra, não vai mais diante do Senhor, esquece da sua lei, dos seus preceitos, profana todas essas coisas, e mesmo assim Ele permanece com a sua fidelidade e não nos tira a sua benignidade. Observe algo muito importante que eu quero que você entenda. Por isso que eu perguntei no início: você gostaria de relacionar-se com alguém que tem uma única palavra? Ou com alguém que tem muitas palavras? Você gostaria de se relacionar com alguém que a sua aliança, ou a sua palavra, ou o seu compromisso varia de acordo com o seu humor, ou de acordo com os nossos erros e com os nossos pecados? Você já se imaginou? Ou então você, como filho, você pudesse parar: eu sou filho,
meu pai já não me ama mais porque eu ando fora dos caminhos que ele me ensinou, de tudo que ele me deu. Você gostaria de ter um pai como este? Não, com certeza não. Deus não é diferente, irmãos. E o que eu quero que você perceba aqui agora é que quando Deus ele tem uma aliança com você, quando Deus ele tem um pacto com você, além dele te dar promessas e que são maravilhosas para as nossas vidas, Ele empenha a sua palavra para cumprir, independentemente do que você faça, independentemente das suas práticas. Ele empenhou a sua palavra, e o compromisso dele, primeiramente, não é com você que ele fez aliança, mas o compromisso dele, que ele fez primeiramente, é com ele e com a sua própria palavra. E é por isso que Deus ele não muda. Por isso ele diz: se a sua descendência deixar a minha lei, se ela profanar os meus preceitos, se ela me abandonar, mesmo assim eu não vou retirar minha benignidade e minha fidelidade, não violarei o meu pacto e nem alterarei o que saiu dos meus lábios, a sua palavra. Então eu dizia, parece uma certa injustiça, parece que Deus não é legal. Não, mas Deus é justo. Porque diz o verso de número 14, que justiça e juízo fazem parte, são a base do trono de Deus. Isto é justiça, irmãos. Isto é retidão de Deus para conosco. Ainda que nós falhemos, Ele permanece fiel. Mas o que quer dizer? Que a justiça e o juízo fazem parte, são a base do trono de Deus, irmãos. Isso quer dizer, irmãos, que Deus ele não vai agir com incoerência de maneira nenhuma. Ele vai te corrigir aonde precisa te corrigir. Ele vai deixar você entregue em algumas situações para mostrar que Ele é justo e o justo juiz, para mostrar para você que faz parte do trono dele, juízo e justiça. Ele vai fazer assim: não violarei, porque uma vez para sempre jurei por minha santidade, não mentirei a Davi, a sua descendência subsistirá. A sua descendência subsistirá para sempre, o seu trono será como o sol diante de mim, será estabelecido para sempre como a lua, e ficará firme enquanto o céu durar. Mas tu o repudiaste e rejeitaste, tu estás indignado contra o teu ungido, desprezastes o pacto feito com teu servo, profanaste a sua coroa, arrojando-a por terra, derribaste todos os seus muros e arruinaste as suas fortificações. Irmãos, o salmista ele começa a reconhecer que ele foi quem jogou tudo por água abaixo, mas Deus estava ali permanecendo com ele, guardando a sua fidelidade na sua aliança. Amém. Por isso é que você percebe, como eu disse para você, que o Salmo de número 39, o salmista fala, quando ele fala dessas coisas, trazendo lembrança, trazendo a memória o que Deus ele faz quando ele faz conosco uma aliança e um pacto. E o que o salmista estava querendo fazer, irmãos, é o que todos nós devemos fazer constantemente. Quando nos sentimos de alguma forma que a nossa vida ela está entregue nas mãos dos nossos inimigos, quando nós sentimos de alguma forma nós procedemos errado na nossa conduta diante de Deus, ou abandonamos a sua lei, profanamos os seus preceitos, deixamos de lado aquilo que Deus nos ordenou que nós devêssemos, é importante que você recobre com quem você tem aliança. É importante que você relembre como Deus ele faz conosco aliança, porque quando você relembra como Deus ele faz aliança conosco, então você vai perceber claramente que Deus ele não erra, e que quem está errado somos nós, e que se nós estivermos vivendo algum tempo de adversidade, se nós estivermos vivendo algum tempo de contrariedade em nossas vidas, é um bom sinal que nós erramos,
mas que Deus ele permanece para sempre com fidelidade em sua palavra. Amém. Com fidelidade no seu pacto. Lembre-se que o Senhor, Ele jamais vai violar a aliança e o pacto dele conosco, irmãos. Ainda que a nossa descendência, ela despreze, desfaça, mesmo assim, o Senhor vai permanecer. A realidade é essa, irmãos. Irmãos, na prática você vai ver, vai entender que o final de Davi, como homem de Deus, ainda que ele tivesse errado como errou, ainda que os seus filhos tenham profanado, ainda que os seus filhos tenham deixado e abandonado o caminho do Senhor, como nós conhecemos, como assim eles fizeram, Davi ele estava requerendo essas coisas, mas no final você vai observar que o Senhor foi com Davi até o final do seu reino, prometendo-lhe: jamais faltará descendente no seu trono. Jamais. E Deus, irmãos, para cumprir essas coisas, Ele levanta pessoas para cumprir a sua promessa. Os irmãos lembram como vários reis de Israel que Deus tinha esta aliança, porque esta aliança foi feita com Davi e com todo Judá, primeiramente com o Reino Unido. Mas Deus, com alguns reis de Judá, que andaram no caminho, nos princípios de Davi. O que fez o Senhor com alguns reis, quando a sua casa, ou a casa desses reis, começou a andar fora dos caminhos do Senhor, com seus filhos. O Senhor dizia claramente: olha, vem pela frente inimigos, vem pela frente tempos ruins, vem pela frente adversários, mas os teus olhos não verão estas coisas, porquanto eu tenho uma aliança com Davi, meu servo. Os teus olhos não verão essas coisas, porquanto você andou, perseverou em andar no caminho e na promessa e no pacto que eu fiz com Davi. Os teus olhos não vão ver isso, mas os teus filhos verão essas coisas. Por isso, eu quero que você guarde muito bem isso hoje. A palavra de Deus não vai mudar na aliança com você, independentemente do que você faça. É mesmo? Não é injustiça não, moço. Não. Mas Deus está atento a você. Ele vai guardar a sua vida para fazer lembrar que você tem com Ele uma aliança e um pacto. Ele vai proteger você. Amém? Então eu quero que você guarde isso nesta hora. Você tem uma aliança com Deus. E Deus, Ele tem promessas para a tua vida. Ele não vai voltar atrás na palavra, no pacto e nas promessas que Ele fez a você. Ele não vai deixar de ser o justo juiz sobre a tua vida. Quando a igreja, quando o povo de Deus entende essas coisas, irmãos, muitas coisas ficam melhores e mais fáceis para nós mantermos o nosso relacionamento com Deus. Porque o que se vê hoje é que muitas pessoas no corpo de Cristo não conseguem se enxergar ou ver que Deus tem uma aliança com você, que Deus ele faz um pacto com você. A Bíblia nos mostra mais uma vez claramente que Jesus fez uma aliança conosco no seu próprio sangue. Ele diz: esta é a nova aliança no meu sangue que faço com vocês. Ele vai mudar? Não. Ele vai mudar? Não vai mudar. Ele vai continuar sendo o mesmo. E se nós andarmos fora dos seus caminhos, Ele vai continuar sendo o mesmo. Ele vai continuar sendo o mesmo. Ele vai fazer com que tudo ande para onde deve andar. Ele vai fazer justiça aonde precisar ser feita. Se Ele precisar, Ele levanta uma outra descendência para que Ele continue fazendo cumprir a aliança que Ele fez conosco. É isso que Ele faz. Não vai faltar, não vai faltar. Esta é a minha aliança. É um compromisso que Ele tem com a sua palavra. É um compromisso que Ele tem com a sua santidade, como diz a palavra de Deus.
Eu quero que você guarde bem isso aqui hoje. Deus tem uma aliança conosco. Ele tem uma aliança conosco, Ele tem promessas para tu. Hoje, ainda há pouco, antes de nós começarmos esse culto, orava aqui a Deus. E Deus me fez lembrar também essas coisas. O quanto, irmãos, é maravilhoso demais quando você ora a Deus e você ouve Deus falar contigo. E quando você ora a Deus e lembra que você também fez uma aliança com Ele. Você fez uma aliança com Ele, fiz. E qual aliança você fez com Ele? Esta. Então somente eu me dê força para continuar seguindo, caminhando nisso, porque dela eu não quero me desviar. Tu tens sido meu sustento e meu alento. E eu vou continuar nessa aliança até o final, enquanto o Senhor cumprir em mim a sua palavra. Amém? Cantávamos ainda há pouco, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim a tua promessa. Nós não estamos falando de uma imortalidade, não. Nós estamos falando de justiça. Nós estamos falando que Deus, Ele é fiel. Se Ele fez promessa, Ele quer que você veja. Se Ele deu promessa, Ele quer que cumpra em tua vida. Se não, pelo menos Ele vai te levar até a porta da promessa e vai fazer com que você veja e depois parar com que você descanse. Mas Ele vai cumprir a sua palavra porque Ele é fiel na sua palavra. Amém? Foi assim com Moisés, irmão. Não foi diferente, não. Nós sabemos que Deus, Ele tinha uma aliança com os pais e tinha agora com Moisés. E quando não pôde mais Moisés entrar na terra, devido aos problemas que nós conhecemos, e estes problemas que nós conhecemos, mais uma vez, fala da justiça e do juiz de Deus. Mas como Ele tem a promessa dele, Ele diz que não retiraria a sua palavra. Então Ele pega Moisés, leva até o monte, faz com que ele veja a terra. Está vendo a terra? Está vendo que eu te prometi é verdadeiro? Você está vendo? E você sabe o motivo por que você não vai entrar lá? Sei. Mas você está sabendo que eu sou de palavra? Sei. Então, está tudo certo. Agora você vai ficar aqui. Você não vai entrar lá. E eu farei com que a tua descendência entre e tome posse. Porque eu tenho palavra. Amém?